E vamos orar. Obrigada por essa noite, obrigada porque até aqui o Senhor nos sustentou, obrigada pela essa segunda semana de propósito, Filhas Guerreiras. Obrigada pela vida de cada mulher que está comprometida, Pai. Obrigada até pelos ataques, porque eu sei que o Senhor está lutando ao nosso favor, o Senhor está agindo, o Senhor está indo na nossa frente, nos livrando, nos protegendo, nos guardando, e aquilo que o Senhor prometeu ativo nessa noite. O Senhor pisoteará os nossos inimigos. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu te convido para serem os participantes de honra dessa reunião. Eu peço que agora o Senhor envie anjos na quantidade patente necessárias para guardar aqui as nossas casas, os ambientes em que cada uma de nós nos encontramos, que toda enfermidade cai por terra agora, todo sentimento que estava falando, mexendo com a gente ao longo do dia, nesse tempo, seja cessado, calada, vozes contrárias caladas agora, em nome de Jesus. E nesse momento, só o seu Espírito está autorizado a falar no nosso meio. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, esconde, Deus, tudo o que chamamos de nosso. Coloca muralhas de fogo ao nosso redor, já vem nos queimando com a tua presença. Esse fogo, esse poder que consome tudo aquilo que não é teu, Deus. Abençoa a vida da Thaís, Pai, que está inchada, que está com essa situação hormonal. Dou uma ordem agora para o seu sistema hormonal, Thaís, de endócrino, ser em ordem agora. Em nome de Jesus, Espírito Santo, toca a Thaís agora e coloca o organismo dela em ordem. Em nome de Jesus, apresenta a vida da Aline também, que não pode estar aqui. Vai de encontro com ela, tu sabes tudo que ela precisa. A Andressa, a Evelyn, Pai. Cada uma de nós, oro pela minha vida, que não seja eu aqui, Senhor, mas o Senhor falando através da minha boca. Unge os meus lábios agora, unge a minha mente e me conduz, Pai, para que eu seja a mensageira fiel daquilo que o Senhor quer falar comigo e com as minhas irmãs, tuas filhas, em nome de Jesus. Amém. Amém, bora lá? Eu quero começar, o tema de hoje é avançar e conquistar. E eu já começo dizendo que a missão que Deus nos confia é maior do que nós. Por que isso? Para que nós aprendamos a depender dele completamente. Porque se não fosse, vocês concordam que se não fosse maior que nós, a gente não ia precisar do Senhor? Então a missão é maior que nós. Por isso a gente é desafiada, esticada, por isso às vezes a gente não entende. E eu quero ler uma carta do pai para as filhas. Então preste bem atenção. E na minha voz, imagina o seu pai falando com você. Minhas filhas, eu estou com vocês neste caminho. Eu conheço cada passo que estão dando agora, cada decisão que estão aprendendo a confiar, cada silêncio que ainda dói, mas não as afasta de mim. Este propósito continua porque eu continuo. Não é sobre chegar rápido, é sobre permanecer comigo enquanto caminhamos juntos. Eu sei que em alguns dias a missão parece maior do que vocês, e ela é. Por isso mesmo, eu não as chamei para sustentá-las sozinhas, mas para dependerem de mim. As muralhas ainda estão diante de vocês, mas nenhuma delas é maior do que a minha presença. Não tenham pressa de vê-las cair. Continuem rodeando, continuem obedecendo. Eu estou trabalhando enquanto vocês confiam. E quando o coração vacila, eu não me afasto. Quando o medo tenta falar, eu permaneço. A minha voz não vem para acusar, mas vem para amparar. Hoje eu digo a vocês, sejam fortes e corajosas. Não porque já dominam o caminho, mas porque eu caminho com vocês. Não retrocedam. Não porque vocês precisam provar algo, mas porque eu sustento cada passo que dou com vocês. Avancem comigo, confiem em mim, obedeçam com o coração em descanso. Onde vocês ainda não veem saída, eu já preparei o caminho. Onde ainda há muralhas, eu já estou enfraquecendo por dentro. Continuem, eu estou aqui, com amor constante, seu Pai. Amém? Quem foi acalentada para essa carta? Eu fui. Amém. Glória a Deus.
Então, bora lá, hoje é um marco espiritual, primeiro dia dos 7 últimos dias. Não é apenas continuidade, mas hoje é um divisor de águas e Deus quer falar conosco. Então tá, o contexto geral aqui, o Senhor tem falado muito comigo sobre Josué. Para quem ainda não conhece a história da Bíblia, teve toda aquela questão do Egito, de Moisés guiar o povo, né, e tal. Depois que Moisés morre, Josué é chamado a ocupar o lugar de Moisés. E aí ele tem toda uma mudança ali. E eu fiquei muito me imaginando, né? Como será que Josué se sentiu? O líder dele morreu e agora ele tinha que assumir. Então, eu fiquei pensando em trazendo para a nossa vida, quantas de nós estão vivendo alguns lutos, não é? Aquilo que fazia sentido não está fazendo mais. E o Senhor está nos convidando a algo novo. Então, é a mesma coisa que Josué sentiu. Então, assim como aconteceu após a morte de Moisés, há momentos em que Deus declara: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora. Deus falando para Josué isso, né? Tipo, falando para nós: aquilo que passou, acabou, morreu, agora avança, agora vira e segue. E um princípio espiritual disso é que Deus honra o passado, olha isso, mas não permite que vivamos presos a ele, mesmo passados bons, tá? Porque eu conheço pessoas que são apegadas a coisas boas, que já passaram há muito tempo, e aí impedem elas de viver algo novo. O que terminou cumpriu seu papel. Agora é tempo de avançar. Quem sente esse chamado de avanço aí? Eu sinto. Deus Sim, empurrando, né? Tipo, empurrando a gente pro novo, não é? Eu sinto. E eu sinto o Senhor nos chamando nesses dias finais a rodear as muralhas de Jericó. Não em força humana, mas em dependência total dele. Porque a gente chegou exatamente nesse ponto da história, que chega a hora ali que Moisés morre, Josué vai conduzir o povo para a terra prometida, e o primeiro desafio deles é rodear as muralhas de Jericó. E aí vocês podem ler com calma, essa história está em Josué do capítulo 1 ao capítulo 3, tá? Então vamos lá. Como Josué estava após a morte de Moisés? Bom, ele estava em luto, ele estava com peso de responsabilidade que ele não sabia se ele ia dar conta. E ele estava com consciência de que aquela missão era maior que ele. Com certeza ele se questionou, né? Como eu vou seguir o legado do homem que falou com Deus face a face? Né? Então, imagina o peso da responsabilidade. Só que uma coisa fica clara: ele não substituiu Moisés, ele assumiu um chamado. Então, Deus está chamando cada uma de nós aqui para algo. E a gente precisa buscar no Senhor o que é que ele está nos chamando. Né? E especificamente a cada uma. No geral, ele está nos chamando para ir mais profundo, para conhecê-lo mais intimamente. E é isso, por isso nós fazemos jejum, por isso nós oramos e ficamos mais sensíveis. E Deus não começa dizendo para Josué, seja criativo, seja estratégico, mas ele diz, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Então, o nosso Deus, ele não remove o desafio, mas ele garante a presença. Então, ele está falando para nós hoje, eu estou com vocês. Foi o que ele disse desde o começo. E o que Moisés representa espiritualmente? Tá? Moisés representa a lei, aquela coisa nossa, aquele lado nosso de ai, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode, sabe aquela coisa rígida? Moisés representa isso, Moisés representa o deserto, talvez muitas de nós estão vivendo um tempo de deserto longo, estendido, que não acaba esse deserto. Moisés representa isso. Moisés também representa o tempo da formação, né? Cada uma aqui o Senhor está moldando, está formando, está treinando habilidades, está ensinando, porque ele tem um propósito. E também representa a libertação do Egito. E o Espírito Santo é tão lindo, tão alinhado, que eu fui no culto domingo, o pastor pregou justamente sobre isso. Ele trouxe um ensinamento que eu achei muito legal. Ele falou que o Egito é o tempo que o pecado nos escraviza, o deserto é o tempo da revelação,
onde a gente conhece mais o Senhor, né? O tempo ali dessa forja. E Canaã é a nossa terra prometida. Então, eu achei bem, bem bonito. Eu tô falando assim, que se vocês não entenderem ou ficar sem contexto para a Thaís e para a Alquíria, vocês me avisam, tá? Pode perguntar. E Moisés representa também a estrutura inicial, ou seja, aquilo que deu certo talvez antes para cada uma de nós, o Senhor mudou a estação, pode ser que não vai mais ser necessário. E a gente fica pegada, porque a gente sabia fazer daquele jeito, daquela forma. E o Senhor está falando, não, mudou, agora é um novo formato, agora é outra estrutura. E às vezes a gente não entende. Então, Moisés representa isso na nossa vida. E Moisés é essencial. E ele foi essencial, mas não foi ele que levou o povo à posse da promessa. Quem pegou essa chave? Aquilo que a gente gostava, que fazia sentido, que a gente tinha expectativa, foi necessário, mas não é isso mais que vai nos levar ao nosso destino final. E a gente precisa se abrir, se render para que o Senhor traga esse novo. Nem tudo que nos tirou do Egito nos leva a Canaã. Há estações que nos formam, nos protegem, nos preparam. Eu vou falar por mim, tá? Por um tempo, o Senhor me escondeu. O Senhor me tirou da atenção de todo mundo e me deixou dentro da minha casa escondida. E eu vi pessoas se afastando e de repente, eu estava sozinha, assim, sozinha, escondida mesmo, né? E agora eu já sinto que eu estou vivendo outra estação, eu já sinto que o Senhor quer me empurrar para as mesas. O Senhor quer me empurrar agora para um tempo de eu me posicionar, de eu me expor, de eu estar com algumas pessoas. E eu vou confessar para vocês que é difícil agora, entendeu? Eu fiquei tanto tempo escondidinha que agora eu falo, ai, mas é tão gostoso ficar escondida, dá menos trabalho, não é? Lidar com pessoas, né? É desafiador, né? Tem várias questões e eu vejo isso em mim. E eu vejo o Senhor me empurrando para fora, né? Filha, se tem algumas coisas, você precisa de conexões, você precisa conversar, você precisa conhecer, você precisa estar lá. Entende? Então, aquele tempo de escondida não era para sempre. E o ficar escondida era para o Senhor me moldar, me formar, enraizar mais o meu secreto com Ele, né? Só que isso não vai ser necessário mais ficar escondida na conquista, nesse tempo agora de avanço e de conquista. Então, e a ordem do Senhor para Josué foi: avance. E ele fala para a gente agora, a ordem clara: dispõe-te agora e passa este Jordão. Está lá em Josué, capítulo 1, versículo 2. O Jordão representa transição, rompimento, um ponto sem retorno. Quem está sentindo isso? Chegou nesse ponto da vida que você literalmente você vê uma ponte que precisa ser atravessada. E às vezes você se vê empacada no meio dessa ponte. A Valquíria está concordando. Você também, Jana? Você sente essa travessia? Sim. Thaís, você também, Thaís? Sinto. Então, e às vezes a gente se... Mas ainda você sente, mas você não sabe aonde que vai chegar ainda, sabe? Parece que é algo que Deus está fazendo um movimento, mas ele ainda não te mostrou tudo. Essa é a dependência. E é assustador, né? Não é? É assustador. Você não sabe o que está acontecendo. A gente está ali no meio, estamos só esperando. E aí nós estamos paradas no meio dessa ponte, não é assim que a gente sente? Isso. Porque é a espera, né? E as mais calminhas vão lidar com isso melhor. Já as mais impacientes, como eu, o Senhor vai ter que ir cozinhando, né? Eu tava bem... Oi, amor. Agora não. Eu tava bem tranquila, né, e tal. Aí eu já me vi essa semana meio incomodada com a espera. Que caiu minha ficha que eu ainda tô na espera, entendeu? Porque acho que o Senhor dá uma... Obrigada, meu amor. O Senhor, ele fala assim, deixa eu mover um pouquinho as águas aqui para ela achar que tá acontecendo alguma coisa, né? Para ela ficar calma.
Mas quando eu falo, ai, meu Deus, eu tô esperando ainda, eu fico impaciente. Quem mais fica impaciente? Eu fico. Eu tenho falado, Senhor, trata isso em mim, que eu sei que seu tempo é perfeito. E é. Então, esse rompimento, o Senhor está nos levando. Peraí. Tá. Então, você vai pausar a TV, beleza? E é só até eu acabar aqui, tá? Esse rompimento, né? É algo que é como se fosse a lagarta no casulo, né? O Senhor está criando em nós algo novo, né? Uma nova versão de nós mesmos que a gente ainda não conhece. Então, às vezes, a gente vai se sentir como uma lagarta dentro de um casulo, e para ela virar borboleta, ela tem que romper esse casulo. Né? A boa notícia é que não precisamos fazer sozinha, o Senhor nos ajuda. E é um ponto sem retorno. Quantas vezes a gente é tentada? Vocês sentem isso também? Dá vontade de dar uma olhadinha para trás e falar assim, ah, deixa eu voltar. Mas aí você fala assim, cara, não vai dar para voltar? Não é assim? É muito louco, né? Tipo, você não cabe mais lá no seu passado, né? Você sabe que o Senhor está te levando para um lugar novo, você não sabe ainda o que é, onde que é. Mas tem um lugar novo, vai valer a pena. Aquele dia eu até comentei, né, com vocês que a visão que Deus me deu foi eu sentada no meio da escada. Eu não estava dentro da igreja, eu não estava saindo daí, eu estava sentada no meio. Tinha uma escada enorme e eu sentava no meio da escada. Gente, olha o tempo de espera, né? Eu tô ali, naquele centro, eu tô sentada no meio da escada, nem dentro nem fora, eu tô no meio da escada. Sentada ainda, né? Sentada. Você me lembrou, eu tive uma visão também, eu numa estrada com uma mochila nas costas, e eu me via de costas, uma mochila de aventureira, sabe, de trilha, e eu achei muito interessante, eu falei, meu Deus, e na hora veio assim na minha mente, novos caminhos, só que eu tava parada também, eu não tava andando. Ai, meu Deus! É muito legal essas coisas. E aí, o rio só se abriu quando os sacerdotes pisaram nas águas. Então, Deus mandou o povo atravessar o Rio Jordão, que eles estavam prestes a conquistar a terra prometida deles. E o rio só se abriu, pega essa chave. O rio só se abriu depois que eles pisaram nas águas. Ou seja, o milagre vem depois do passo de obediência. Então, eu pergunto para vocês, qual foi a última instrução que o Senhor te deu e você ainda não obedeceu? Porque talvez você está parada ainda porque você não obedeceu. Pega essa. O sétimo, o sétimo últimos dias e as muralhas de Jericó. Aí a gente já está lá no capítulo 6 de Josué, tá? Josué estava rigorosa. Não, Jericó estava. E aí, olha que louco, é exatamente isso que eu tô falando. Então, o povo atravessou o Jordão, ai, oba, vamos chegar na Terra Prometida? Não. Ainda tem Jericó. Ainda tem Jericó, que é uma cidade toda murada, toda protegida, que parece intransponível. Quem tá sentindo isso? Poxa, meu milagre tá logo ali, mas parece que tá tão pertinho, mas parece que tá tão longe ao mesmo tempo. Não é assim? Aí a Jana concordando. Gente, olha, a gente tá muito alinhada. É exatamente essa sensação. Você Não fala, é? sabe quando você parece que você quer pegar e Uhum, eu entendo muito, eu e entendo não chegou demais. ainda o tempo, é para Meu ainda Deus, esperar. esperar. Uhum. Jericó estava rigorosamente fechada, mas Deus já havia declarado: olha, entreguei na tua mão Jericó. O que Deus falou para a gente no começo desse propósito? Que a vitória era nossa, não foi? Final lá de Hollywood que eu falei para vocês? Apenas um anjo matou aquele exército inteiro e deu a vitória? Aquele rei que estava todo grandão se crescendo para cima do povo, nosso inimigo? Deus já decretou o fim do nosso inimigo. Amém? E ele declara a vitória antes da muralha cair. A gente não pode esquecer disso. E eu sei que no dia a dia a nossa fé é provada, é testada, sabe? Mas é aquilo que eu já falei para vocês. É falar em voz alta. Eu escolho confiar. Eu escolho confiar. Ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, ainda que eu escolho confiar. Esse é o nosso posicionamento. Amém?
Durante 7 dias, então. E aqui, todas vocês conhecem essa passagem? Você conhece, né? Thaís, você conhece? Sim. Tá, então, ok. 7 dias lá, né? O povo andou, se calou, obedeceu, perseverou. Não houve mudança visível até o último dia. Cara, será que Deus está dando recado pra gente? Aguenta só mais um pouquinho, que vai ser no último dia? Gente, eu achei muito profético hoje ser o primeiro de 7. Né? Eu não acredito em coincidência, não, entendeu? E obediência silenciosa também é fé. Então, Deus falou: rodeiem essas muralhas 7 dias. É isso que ele está falando para nós aqui. Vocês vão ficar ainda mais esses 7 dias caladinha, pianinho, não tá tintindo nada, entendendo nada, mas tá seguindo, tá obedecendo. Vamos firme. O silêncio protege a bênção, né? O silêncio protege a bênção. Não abra a tua boca para falar, ai, tá difícil, nossa, tá demais, nossa, não vou aguentar, nossa, não vai dar certo. Porque eu sei que tá difícil, gente. Olha aí, nós estamos sentindo ataque para fazer nosso devocional. Eu sou super constante de manhã, eu me embolei. Teve dia que eu mandei devocional à noite, falei, Senhor, e eu sou super, eu já lembro, eu tenho minha rotininha ali. Isso daí é espiritual, é atrapalho espiritual, entendeu? E detalhe, meu filho sonhou que tinha um demônio sentado nessa cadeira que eu tô. Olha isso. Aí eu já fico assim, mas que é isso? Você tá achando que é quem? Né? Ele tá achando que é quem pra entrar aqui e sentar na minha cadeira? Aí já pega o óleo de unção, já une, já manda embora, e por onde entrou já tem que voltar. Mas que pachorra que é essa? Entendeu? E aí, 7 dias nós vamos ficar caladinha, esperando e vamos ver a nossa vitória. Em nome de Jesus. E aí eu quero perguntar para vocês, para a gente refletir aqui. Quais são as muralhas da nossa vida? E eu vou falar de algumas. Algumas possíveis muralhas, tá? E aí olha bem com carinho para dentro de você, que às vezes não tá fora, tá dentro. O medo de avançar, né? Tem medo porque já teve uma experiência que não foi ruim, né? Enfim, tem medo de avançar. Às vezes, sabia que fazer sucesso, que tem gente que tem medo de fazer sucesso, tem medo de prosperar? A gente tem medo de prosperar, porque é mais confortável estar no lugar que a gente está. A gente tem medo de ofender as pessoas, a gente tem medo de ferir a nossa família, aquilo que já é conhecido. Então, medo de avançar, esse espírito de medo que nos atrapalha, que está dentro de nós. Pode ser também uma insegurança espiritual, sabe? Ou seja, será mesmo que eu estou no caminho certo? Será mesmo que, né, se é isso? Será que Deus também, eu sou tão filha amada assim? É uma insegurança, a gente precisa ter a nossa identidade firmada, que nós temos um pai, ele é um bom pai. E a coisa mais importante da nossa vida é relacionar com esse pai. Não é com nossos filhos, não é com o nosso marido, mas é com o nosso pai. Ele é a base de todas as coisas, ele é o nosso fundamento. Pode ser também uma culpa e uma vergonha, né? Nós, mulheres, temos muito o mau hábito de nos sentirmos culpada, não é? Se a gente faz demais, a gente se sente culpada. Se a gente faz de menos, a gente se sente culpada. O trem que acompanha a gente é a culpa, não é? E a gente faz 90% do tempo tudo certo. Se a gente dá um deslize, a gente se massacra, não é assim? Não existe, gente. A gente precisa tirar essa capa de perfeição de nós, sabe? Domingo também o pastor estava pregando uma pregação sobre Egito e tudo mais, e do nada ele entrou com o cego Bartimeu, que viu Jesus passando, e ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia fala que quando Jesus falou, pode vir, ele largou a capa dele. O cego largou a capa e foi até Jesus. E o que significa isso? A capa, naquela época, era a que dava direito dele ser mendigo, né? Porque ele é cego, ele pedia esmola. A capa era uma chancela. Como foi forte isso para mim, sabe? Quantas de nós vestimos capas?
sabe? Que põe a gente nesse lugar, às vezes, de miséria, de coitadismo. Aí Deus usou uma mulher lá, gente, foi muito forte que eu vivi domingo. Não era para falar isso, não tá no script, mas o Senhor tá colocando no meu coração. Eu fui até o altar no final, que o pastor chamou, eu fui na frente, eu me ajoelhei para receber oração, e veio uma intercessora orar por mim. Mas ela começou a falar tanta coisa, muito alinhada com o céu, assim, sabe? E ela falou assim para mim, ela falou assim, para de me olhar, como se fosse Deus, né? Boca de Deus. Para de me olhar de baixo para cima. Fica comigo aqui em cima. Olha comigo as coisas do alto. Olha do alto, ajusta a sua visão. Não é para você ficar olhando para mim daqui. Olha que forte isso. Que lindo, sabe? Eu falei, uau. E aí Deus falando, eu sou teu pai. E se eu disse que eu vou fazer, eu vou fazer. No meu tempo eu vou fazer. Gente, eu chorei. Mas eu chorei tanto que eu não tinha nem força para levantar. E depois eu não conseguia nem falar com ninguém, que eu tava toda mole, com as pernas mole, de tão forte que foi. Aí a minha pastora depois, Bruna, qual louvor que tocou lá por último? Eu falei, fia, não lembro nem quem era eu. Não lembro nem que foi mais que o pastor falou, minha filha, porque eu fui para outro espaço. Então, tire essa capa de culpa, de vergonha, de condenação, sabe? Gente, Jesus pagou o preço. Uma coisa que tem que ficar bem clara na nossa caminhada para a gente não carregar peso, viu, Thaís? Uma coisa de filha madura mesmo é assim: ninguém me deve nada e eu não devo nada a ninguém. Sabe? Isso alivia tanto o nosso fardo. Então, todos os excessos, o Senhor está nos convidando a gente se esvaziar, sabe? Às vezes a gente se apoia tanto no nosso entendimento, a gente acha que as coisas são do jeito que a gente pensa e nem é. Às vezes a gente está mais errado do que nunca imaginou, tá? Feridas emocionais. Então tem uma coisa talvez lá do seu passado que te aconteceu e você ainda carrega isso, sabe? Não caminhe ferida. Escolha ser uma mulher curada. Essa semana eu tive uma conversa com uma querida e aí ela veio e falou. E é a mesma narrativa que ela já está há um tempão. Aí eu falei, olha, eu vou te falar com muito amor. Você está lambendo as suas feridas. O nosso pai não se agrada disso. Você sabe o que tem que fazer. Você está sofrendo porque você não está obedecendo. Você já sabe, você não quer. E aí, eu falei para ela, vamos pensar comigo? Se você não obedece porque vai doer, mas você está nesse lugar de angústia, de sofrimento, não está doendo do mesmo jeito? Obedece logo, filha. Faz o que tem que ser feito e acabou. Que essa situação a gente já conversou, a gente já orou, já ministrei em você essa situação bem pontual. Você ainda está falando disso, você não fez aquilo que você tinha que fazer. Você fez tal coisa? Você já fez tal outra coisa? Não, você está olhando para você, para suas feridas, você não vai sair disso. Não é para olhar para você, olha para o teu pai. Então, muitas vezes isso, a gente fica lambendo as nossas feridas, porque é mais confortável ser coitadinha, não é? É a vítima. É mais confortável, gente. Coisa horrorosa ser vítima, ninguém gosta. Você vê, chega uma pessoa com uma historinha triste, quem que se sente à vontade? Quem que quer ficar perto de pessoa triste? Não é verdade? Claro que tem dia que a gente tá triste, tem dia que a gente tá mal, mas isso não pode ser uma constante na nossa vida, tá? Estagnação, tipo aquela pessoa que estagnou na vida. Estagnou. Não sei nem explicar, porque não tem nada a ver comigo isso. Tem outros problemas, mas esse não. Estagnação, autossuficiência disfarçada de maturidade. Aqui entra muita questão da religiosidade, sabe? Vocês já devem ter visto aquela pessoa que é Santa Roda, que ora, que não sei o quê, que até muda a voz para orar. Como se isso fosse trazer uma verdade. E como se isso fosse respaldar que ela realmente tem intimidade com Deus. É só da boca para fora, às vezes. Então, é mais válido a gente ser de verdade no nosso secreto, Senhor.
Essa é uma muralha também, autossuficiência, sabe? Autossuficiência de não deixar Deus ajudar também, sabe? Fala que ama Deus, que serve a Deus, que confia em Deus, mas na hora do pega pra capar, na hora do vamos ver, mete a mão e faz do jeito que quer. A gente vê muito isso. Muita gente dando cabeçada assim, porque não quer obedecer o Senhor por causa da autossuficiência. Porque aprendeu a ser assim a vida inteira. O Senhor teve que desconstruir muito isso em mim, porque eu tive que crescer muito rápido. Com 15 anos eu já era moça, já cuidava da minha mãe e do meu irmão. Então eu aprendi, eu tive que me virar. Então essa autossuficiência lá refletia também no meu relacionamento com Deus. Eu precisei ser quebrada, moída, e aprendo até hoje. Então, pode ser uma muralha isso também, sabe? Tipo, aquilo que a gente já conversou na aula antiga, né? Deus, o Senhor pode ir até aqui, mas essa portinha aqui não. Põe limite para Deus trabalhar, sabe? Esse cantinho aí não vamos mexer. Então, isso é uma autossuficiência também. E resistência em obedecer totalmente. Eu vou obedecer, mas eu vou dar meu jeitinho aqui, né? Deus mandou fazer A, mas eu vou fazer B e vou chamar de A. Então, é uma muralha também. E a palavra de Deus fala, em 2 Coríntios 10, 4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Muralhas caem quando são enfrentadas no espírito, não ignoradas na alma. Então, se a gente é guerreira, a gente tem que ir para cima mesmo, e não fingir que não tá vendo, não ir jogando a sujeira para debaixo do tapete, sabe? A gente tem que ir para cima, a gente sabe o Deus que a gente serve, ele é poderoso, nada é impossível para o nosso Pai. Então, nenhuma dessas muralhas na nossa vida, que eu trouxe algumas, mas podem ter várias outras, cada uma sabe a sua realidade, nenhum impedimento é capaz de atrapalhar, né, de ser maior que o nosso Pai. E a ordem para hoje, para nós, é: seja forte, corajosa, Janaína. Seja forte, corajosa, Thaís. Seja forte, corajosa, Valquíria. Seja forte, corajosa, Bruna Gabriela. E Deus repete isso para Moisés 3 vezes, ele ainda completa: esforça-te e tem bom ânimo. Deus não está falando seja forte, corajosa e vai sentar e esperar passivamente, né? Espiritualmente somos um lugar de espera, mas aqui na Terra a gente faz a nossa parte. Tem um esforço para ter que buscar o Senhor, tem um esforço para jejuar, tem um esforço para ler devocional, tem um esforço. E essa parte também tem de bom ânimo. É para a gente ficar cabisbaixa, abatida, desanimada, triste, derrotada? Não. Eu tenho bom ânimo porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu não sei vocês, mas eu sinto, né, as ataques, mas eu não fico, eu já falei isso para vocês, eu não fico mais abalada como eu ficava. Eu não fico mais, eu sinto uma força que não vem de mim, vem do Senhor, sabe? Às vezes tem coisas que eu falo, cara, uma outra pessoa não ia suportar isso aqui, eu penso, sabe? E eu não tô falando com arrogância nenhuma, tá, gente? Mas é os calos, né? Eu tô calejada já. A Jana tá me entendendo. Eu falo, cara, isso aqui nem me afetou. Não é assim, Jana? Tipo, bate e volta. Eu sinto assim, parece que bate e volta, não é assim? E eu sinto essa força, é o Senhor que põe essa força em nós. Acho que é o escudo mesmo da fé, né? E aí você vê, às vezes, alguém do seu lado que se abate tanto por tão menos, não é assim? Então, isso não é motivação, é uma ordem espiritual. O Senhor falando para nós, esforça-te, tem bom ânimo. Bora lá, sorriso nesse rosto, você sabe que vai dar certo, já deu certo. E ser forte não é não sentir medo, tá? Nós vamos sentir medo. A questão é que o medo não pode nos dominar. Ele não pode nos parar. A gente tem que ir com medo mesmo. E ser corajosa é igual a obedecer apesar do medo. Vai com medo mesmo. Se Deus mandou, eu vou porque Ele garante. Amém? Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Josué 1:9. Que coisa mais linda, ó. Isso aqui é a chave. Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo. Isso me lembra muito o nosso começo.
Vai crescer, vai apertar, vai ficar difícil, vai ficar inchada, vai ficar chateada, vai ficar, né, desanimada? Vai, mas ei. Não fica assim, não temas, não espanta, tá grande, tá piorando, era para melhorar, tá piorando. Não se espanta, porque eu estou contigo. Amém? Tem garantias de vitória melhor do que saber que o nosso Deus é conosco? Não tem. E uma lição aqui, o grito é no tempo certo. Por isso a espera. Que o grito não foi no primeiro dia, não foi no segundo dia e nem no sexto. O grito foi no sétimo dia. E isso está lá em Josué 6,16. Gritai porque o Senhor vos entregou a cidade. E o Senhor está falando aqui para nós, ó, não grite antes da hora e não desista antes do tempo. Quantas perdem a promessa porque desistem? Porque abandonam a missão, sabe? Porque se distraem, ficam à beira do caminho. Nós não seremos essa. Nós vamos até o fim, em nome de Jesus. E o céu está contando voltas. A gente pode não ver, mas as muralhas estão cedendo por dentro. É um processo que nós estamos passando, né? E olha só, a gente está nos finalmente de janeiro, parece que já viveu um ano, né? Você entende isso? Uma intensidade, não foi esse mês? Mas é a prerrogativa daquilo que está por vir. E eu quero declarar sobre nós que até março muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar na nossa vida. Eu tenho promessa para março, desde o ano retrasado, que em março algo aconteceria de importante. Eu sinto que em março vai ser o mês. Amém? Eu libero isso sobre vocês, em nome de Jesus. E uma conclusão. Hoje é uma noite que nós vamos declarar que a missão é maior do que nós, a gente entende isso, mas o nosso Deus é maior que a missão. Nós não viveremos presas ao passado e nós rodearemos as muralhas com fidelidade. E uma coisa que o Senhor ministrou no meu coração essa semana foi aquele devocional das decisões. Eu não sei vocês, mas aquele devocional viraram chaves na minha cabeça. Ai, a Valquíria concordando, não foi? Bateu forte, não foi? Bateu forte em mim também. Eu falei, poxa, e veio assim como se apertasse um botão dentro de mim, Valquíria. De eu falar assim, eu vou decidir isso aqui. Sabe, me deu um poder, assim, de eu falar, cara, eu vou decidir, entendi, é porque eu não tô decidindo. E eu me bati na mesa, levantei e falei, eu decido, sabe? Então, nós decidimos hoje, quem tá comigo? Sermos fortes e corajosas. Fortes e corajosas. E nós vamos responder a esse convite hoje de avançar e conquistar com obediência, tá? Não vamos retroceder, nós não somos daquelas que retrocedem. E também não por força nem por poder, mas pelo meu espírito. Zacarias 4:6 fala isso. Então, essa força, esse empoderamento que eu amo, esse empoderamento do alto, é diferente do empoderamento da terra, que ele fala, é eu que faço. Não, nosso empoderamento vem do céu. Meu Deus que faz. Amém? Então, não é na força do nosso braço. Nosso Deus vai nos surpreender em nome de Jesus. E eu declaro, a partir de hoje, começa um marco de 7 dias na nossa vida. E é um tempo de avançar, é um tempo de conquistar, e é um tempo de dependência total. Então, se tem qualquer coisa hoje que está entre você e Deus, qualquer coisinha ainda, sabe? É tempo de você soltar e depender completamente dele. Amém? Eu vou colocar um louvor agora para a gente ouvir. E deixa o Senhor te ministrar, e deixa ele te conduzir, deixa ele te trazer um vislumbre daquilo que ele... Tá bom o volume? O que aumenta? Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil.
difícil acreditar. Quem sente isso? Eu sinto. No final. Quando eu olho pras tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante, faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade. Por completo ele fará. Quem vai viver a totalidade da promessa? Eu vou. Em nome de Jesus. Eu te abraço completo. vai fazer cumprir na hora certa. Ó, não é para ter medo. O projeto vem de quem não erra. O Eu te abraço completo. vai fazer cumprir na hora certa. Aleluia. Na hora certa. Não é no nosso tempo, é no dele. Quantos aqui creem que Ele é um Deus de obras completas? Ele não deixa nada pela metade, nada inacabado. Diga isso comigo. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, Em apenas um instante faz o impossível se de matéria. Gente, um instante, um estalar de dedos. Deus não faz pela metade. Não vou viver uma parte Por completo Ele para eu vou viver a totalidade da promessa. totalidade. De obras completas vai fazer cumprir Na hora certa. Arranca o medo de nós, Senhor. projeto vem de quem não Arranca o medo, arranca a dúvida, Senhor. Arranca as nossas inseguranças. Arranca as nossas limitações, Pai. Toda dúvida agora, lança a mulher por terra. Deus não demora, Ele capricha, Ele tem o melhor. É completo, é lindo, é maravilhoso, é do seu tamanho. Aleluia, ô Senhor, aumenta a nossa fé nessa noite. Traz renovo, traz refrigério, Senhor. Traz descanso para as nossas almas, Senhor. Ajuda-nos a soltar os pesos, Pai, que você não pediu para a gente carregar. Ah, Senhor, alinha nosso coração ao seu. Implanta a unção de Josué em nós, Pai. Senhor, nos ajuda a sermos mais obedientes ainda, mais tranquilas. Nós cremos, Pai, no seu tempo. Nós cremos no seu agir. Nós cremos naquilo que o Senhor falou. O Senhor é fiel para cumprir. Então, nessa noite, Deus, livra do nosso caminho tudo que o inimigo tem colocado, Pai. Para impedir, para atrapalhar, para trazer cansaço, para trazer desânimo, Senhor. Tudo aquilo que estamos sentindo, Pai. Ouvindo, falando, Senhor. Deus, nessa noite, nós, amém. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Amém. Talvez quem olha para você diz, é um projeto falido, é um projeto abandonado, mas o Deus de obras completas está me direcionando a profetizar sobre a tua vida. Amém. Essa profecia no meio desse culto. Papai está mandando eu te lembrar o que o deserto te fez esquecer. Ele vai completar agora. Aleluia. Ele vai completar. Aleluia. Nós cremos. Ele não falha, não.
Ele não falha, ele nunca falhou, ele nunca vai falhar. Oh, aleluia. Quem vai viver, declara com a tua boca, abre a tua boca, mulher. Eu vou viver tudo que Deus prometeu de forma completa, sem tirar nem pôr. Projeto vem de quem não erra. Oh, aleluia. Larabachei, canalarabaço e canalarabaxei. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Quem aí se sente pronta, cheia de força, de coragem para avançar esses últimos 7 dias? Eu, em nome de Jesus. Aleluia. É isso, vamos junto até o fim. E vai dar certinho na próxima quinta-feira. A gente encerra esse propósito e a gente vai ter milagre para contar. Maravilhas em nome de Jesus. Vamos descansar esse final de semana, tá? Liguem o modo descanso. Soltem os pesos, tá? Se permitam ser amadas. A gente sempre se importa em amar, né? Em se doar, a gente que é mãe, que é esposa, servir. Mas eu sinto o pai falando, desfrutem um pouco, sabe? Relaxem, desfrutem nesses últimos 7 dias. Descansem, desacelerem. E eu vou mostrar para vocês a minha mão agindo, tá? Que às vezes a gente não vê Deus fazendo porque a gente sai na frente fazendo. Amém? Então, prestem atenção no que eu tô falando, desacelerem. Tirem o corpo de jogo um pouquinho, tá? Deus tá falando com alguém. Talvez você tá tentando demais fazer do teu jeito. Para. O Senhor tá falando, para. Deixa que eu faço. Você tá atrapalhando o Senhor. Amém? E outra coisa também que tá no meu coração, oportunidades. Já tem oportunidade chegando e talvez você pode não estar aproveitando a oportunidade, está deixando passar. Vocês entendem o que eu tô falando? Vocês entendem? Peça para o Senhor deixar você sensível às oportunidades, que às vezes pode chegar um convite, uma proposta, e você achou que não, que nada a ver, mas talvez foi o Senhor que colocou isso para você. E talvez nem sempre o que Deus vai colocar no seu caminho tenha a ver para você naquela hora. Então, busquem nele as decisões. Amém? Então, é isso. Foi muito bom. Ô, Bruna, Oi. Só complementando, né, sobre 7, número 7, hoje, para testificar a nossa fé também, né, tá muito forte mesmo essa questão de 7, porque hoje Deus ministrou no meu coração Elias, né, a chuva que ele foi, pediu para o servo ir ver 7 vezes. E aí falou desse jeito assim hoje, ele, né, através da palavra que eu ouvi. Foi uma, não foi 2, não foi 3, não foi 4, não foi 5, não foi 6, foi na 7ª vez que o servo viu, falou, né, uma pequena mão, né? Uma nuvem do tamanho de uma mão, né, de um homem, né? Uhum. E muitas vezes Deus vem em pequenos sinais para nos mostrar. Uhum. Né? Então foi uma pequena nuvem, né, do tamanho da mão de um homem, né? Sim. Deus falando. Então, muitas vezes Deus vai dar pequenos sinais, então é para a gente estar alinhado com Ele, né, em comunhão, porque para não deixar passar esse sinal, né, ou às vezes é uma mensagem, ou é uma palavra, ou é o próprio céu mostrando um sinal, né, algo que Deus vai falar particular com cada uma. Hoje, eu escutei essa palavra, hoje Deus já me deu o sinal hoje. Uhum. Né, ele confirmou para mim ontem que ele ia me dar um sinal, aí hoje cedo ele ministrou essa palavra no meu coração e eu recebi um sinal de Deus que eu tinha falado para o Senhor o sinal que eu queria e ele me deu o sinal.
E assim, é tremendo quando a gente vai alinhando a nossa comunhão com Deus de intimidade com o Senhor, ele vai se manifestando para a gente de uma forma tão poderosa, tão maravilhosa, tão amorosa, e a gente sabe do que ele está Vai falando. cercando, né? A gente Vai vai se sentindo cercando, e é cercada. tão lindo, você vai se sentindo cuidado. É, É tempo de espera, ainda não aconteceu, que nem a gente tá, né? Meu Deus, quando? Mas é um tempo de espera com o cuidado dele. Não é uma é, espera que você tá largada lá e fala, ó, segue aí, é. Nos esperando, mínimos sentada. detalhes. Não, e ele hoje falou muito forte comigo também sobre 7, e Uhum. aí deu essa palavra de Elias, e um dia, acho que foi da outra vez que você falou para orar, específico para algum assunto. E aí Deus falou no meu coração, assim, ora pelo seu casamento. Aí eu falei, tá bom, Deus, é para orar pelo meu casamento dele, para orar 7 dias. Você ora 7 dias pelo seu casamento. No primeiro dia, eu comecei isso na semana passada. No primeiro dia, eu já comecei a ver diferença, assim, em detalhes. Meu marido falando de uma forma diferente, eu falei, nossa, ele começou a falar diferente comigo, me chamando diferente, e aí foram 7 dias. Aí o próximo, falei, Deus, agora, e eu falando com Deus, e agora é para orar para quem? Para o meu filho. Aí eu estou 7 dias orando pelo meu filho. Então foi interessante isso que a As Bruna falou, muralhas, né? de especificar para Deus, não que você não vai orar outra coisa, mas ter um tempo que você separa para você orar isso, especificar para Deus. Estou orando pelo meu casamento, estou orando pela saúde, estou orando por um trabalho, estou orando por 7 dias. Deus falou no meu coração. Então, mais uma vez, confirmando sobre o número 7. Muito bom. Exatamente o Foi que isso. eu lembrei agora daquele propósito de 7 dias que a gente fez para derrubar as muralhas, lembra? Sim. Eu até abri o documento aqui, eu vou mandar para vocês relerem no grupo, que eu acho que vai ser de Uhum. grande valia. Sim. E aí, é o que eu acabei de falar, né? Eu peguei aqui também o significado do número 7 na Bíblia. Estava no esboço, eu devo ter passado. Ele simboliza perfeição, completude, plenitude e santidade divina, né? Porque Deus descansou depois dos 7 dias da criação. 7 representa os ciclos completos, a vontade de Deus realizada, como as 7 vacas, espigas. 7 também no livro de Apocalipse, essa totalidade, são as 7 igrejas, os 7 selos, os 7 espíritos, indicando a perfeição da mensagem, né? Ou do juízo. Perdão e obediência, Jesus mencionou perdoar 70 vezes 7. Então, esse número 7, ele aparece em vários contextos, de adoração, de obediência, a contagem literal do tempo, enfim, é muito significativo o número 7 mesmo. Mas o que eu mais gosto é de, também, cumprimento. Olha que profético isso. Cumprimento. Forte, hein? Forte. Tipo, completo, se cumpriu. Então, depois dos 7 dias de oração, se cumpriu, selou aquilo que você plantou ali no mundo espiritual, tá selado, tá ligado na terra. Forte, hein? Sim, Fica ligado sim. aí. E Deus falou no meu coração, tudo que você fizer 7 vezes, eu estarei com você e exatamente, eu vou completar. É isso mesmo que você falou. Uau! Uau, que Isso mesmo, lindo! Que lindo! Glória a isso Deus. mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Valquíria, quer compartilhar alguma coisa? Thaís, você tá melhor de quando você entrou, Thaís? Tô sim, até queria te agradecer que você insistiu, porque hoje estou num dia bom, sabe? Uhum, E ultimamente eu ando assim, bem desanimada. Tem uhum, acontecido algumas coisas comigo, minha filha mais velha, tem 19 anos, está me dando um pouco de trabalho, sabe? E uhum, quando você começou a ler a carta, logo no começo lá, você, né, Deus falando com a gente. E mesmo a gente passando por momentos difíceis, ele está vendo que a gente continua confiando nele, né? Que a gente uhum. não desiste. E isso é tão importante, né? Que a gente Muito. sabe que a gente vai acabar passando por algumas coisas difíceis, mas que Deus está sempre ali com a gente. Acaba, às É, vezes, até a gente tropeça, ele ajuda a gente a levantar, né?
Uhum, Mas obrigado por ter insistido, porque eu não ia participar, mas eu senti ali mesmo, sabe? A Deus uhum. está falando que eu preciso participar, porque Ele vai me fazer sentir melhor. E eu estou mesmo, graças a Deus. Glória a Deus. Eu que agradeço por você ter vindo, né? Mesmo não se sentindo bem. Glória a Deus. E assim, Thaís, eu vejo que tudo isso é tão novo para você. E não pense que, posso estar errada, tá? Se eu tiver, você me corrija. Não pense que esses eventos que estão tirando a sua paz não tem a ver com o espiritual, porque tem, né? Eu vejo você como alguém que está dando passos firmes e o inimigo não quer isso, entendeu? Ele quer te roubar, Não, ele mas quer te acredita atrapalhar. que domingo, eu sempre gosto de fazer minhas orações de manhã. Uhum, Nesse dia eu acho que eu tinha saído domingo, né? Eu fui almoçar e quando eu voltei, eu entrei no quarto e fui fazer minha oração. Eu sempre fecho a porta, porque daí meu marido e as meninas já sabem que eu estou fazendo todo momento com Deus. A minha uhum. filha mais velha veio, abriu a porta. Ai, mãe, quero falar com você. Eu falei, eu estou orando agora. Ela saiu e voltou e falou, você está orando mesmo? Sabe, eu já senti ali que era o inimigo me atacando ali, me perturbando, Uhum, usando a minha filha para fazer isso. uhum. É, uma estratégia, Thaís, que eu faço aqui em casa, eu tenho meu secreto com o Senhor, mas eu aprendi a deixar a minha família me ver, às vezes, lendo a Bíblia, sabe? Às vezes me chorando, às vezes louvando, porque acaba que, querendo ou não, você influencia eles, sabe? Você pode Sim, até convidar, fazer uma oração. Acho que esse é um chamado que o Senhor está te chamando, sabe? Para dentro da tua casa. sim. De repente, fala para sua filha, filha, vem cá, vamos orar, sabe? Talvez você, é exatamente isso, talvez você fale assim, ai, Bruno, acho que eu não estou pronta para isso agora. Você pode sentir isso, mas talvez é um chamado do Senhor, sabe? Porque Para você. realmente aqui em casa todo mundo tem o hábito de fazer oração. Até a minha menina caçula, ela tem o livrinho dela de oração que ela veio no catequese. E ela faz a oração dela antes de dormir. Eu sei que faz do jeitinho dela, mas Uhum, faz. A minha menina do meio, que tem 15 anos, ela já é mais assim, faz parte da juventude, das coisas que tem na Igreja Católica, vai até ser a coordenadora aqui da minha região, né? E ela aham. vai na missa todo domingo, vai cedinho, né? E o meu marido também. Eu sei que ele faz a oração dele sempre de manhã, mas realmente a gente não tem esse hábito de rezar todos juntos. Você vai ver, vai mudar. Talvez até essa nova conquista o Senhor está trazendo para a tua família, né? Já pensou um domingo de manhã, sentar ali na mesa, tomar café e de repente já está ali falando de Deus, entendeu? Sim. E o Senhor conta com a gente, mulher que tem essa missão de trazer o Espírito Santo para dentro do lar, sabe? Então, tenta Uhum. fazer isso, depois você conta pra gente. Eu vou ficar feliz de celebrar essa conquista. Sim, vou tentar fazer isso, depois eu conto para vocês. E assim, sem peso, sem cobrança, sabe? Bem no natural. Ai, gente, hoje eu decidi fazer meu devocional aqui na mesa. Depois do seu secreto, quando você se sentir tranquila, sabe? Aí você fala, nossa, olha, Deus falou comigo tal coisa. Ai, deixa eu orar por você, marido, deixa eu orar por você, filha. A oração de uma mãe tem muito poder, Thaís. Eu, assim, periodicamente eu encho minha mão de óleo, ponho a mão na cabeça desses meninos e oro por eles. A Valquíria ri, né? Eu oro por eles, entendeu? Oro pelo meu marido também. Eu envio meus filhos para a escola. A gente ora no carro todo dia juntos. Às vezes eu peço para eles orarem e tal. Mas virou tão cultura que no dia que o meu menino sonhou que tinha um bicho aqui na minha cadeira, ele pegou o óleo e ele veio ungir a cadeira e ele orou, entendeu? Depois eu Olha só. orei, depois eu fiz tudo, mas ele fez. Ou tipo, eu vejo, e assim, é coisa que eu faço que eles estão assistindo. Não é que eu tô falando, você tem que fazer. Não, eles estão me vendo, eles estão aprendendo de tabela. Eu acho que o exemplo, ele vale mais que as palavras, sabe? Então, eu vejo, às vezes, eles fazem alguma outra brincadeira, eles falam, tá repreendido, no nome de Jesus, sabe? O meu Levi, que é mais enérgico, ele põe a mão na cabeça, assim, ó, do outro, ele fala, tá repreendido. É um barato. Então, assim, meus filhos, se eles for para outro lugar, as pessoas vão saber que eles são filhos de crente.
entendeu? E eu amo isso, porque eu acho que esse é o maior legado que eu posso deixar. E eu quero fazer mais. E já fica a dica aqui. Foi bom esse assunto ter vindo, porque essa semana um pastor colega meu, que eu fui contar, né, o sonho que o meu filho teve, eu falei, pastor, olha o sonho que ele teve e tal, e aí ele me ajudou, até trouxe um discernimento que pode ser de jogo, né, ter entrado aí para um jogo, alguma brecha assim, e aí ele falou, cara, eu faço culto doméstico do meu filho todo dia. Eu falei, é mesmo, pastor? Todo dia? Ele falou, todo dia. Eu falei, como é que o senhor faz? Aí ele falou, eu coloco um louvor, uma palavra e uma oração, todos os dias. Aí eu falei, nossa, esse pastor tá em outro nível mesmo, né? Ele já tá mais avançado. Mas eu pensei, poxa, por que não? Sabe, se é uma semente que a gente pode plantar agora, que eu posso plantar agora, que meus filhos vão colher lá na frente, tipo, 10 minutos por dia, o que vai me custar? Então, é até uma conquista que eu quero ter com eles, assim, também, sabe? E realmente, né, os filhos se espelham na gente, né? Tudo que a Muito, gente faz assim, eles fazem. Eu vejo muito. até pela minha caçula, assim, que meu marido até chama ela de Taizinha. Se espelha muito em mim, assim, ela vê eu lendo a Bíblia, né, o devocional, assim, ela pergunta, o que que você está hoje? O que que falou hoje? Qual foi a palavra de hoje? Ah, que legal. E é o que ela vê, né, eu fazendo assim, Isso, isso. isso Você é é boca de importante, Deus na né? sua casa, Thaís. Não só na Sim, sua verdade. casa, mas aonde você estiver, você é boca de Deus. Saiba disso. Amém? Amém. E Thaís, não fica sozinha, pode me chamar, pode me acionar sempre que você precisar. Eu tenho uma responsabilidade com vocês aqui, tá? Tá Você bom. pode me chamar, eu já te falei Obrigada. isso. Se você precisar de uma oração, precisar conversar, pode me chamar, eu estou disponível, tá bom? Tá bom. Então tá. E você, minha amiga, fala que visão você teve, que você é toda sensível. Conta que a gente é abençoado quando você compartilha. Na verdade, assim, essa questão, né, de projetos, né? E aí Deus, ele me trouxe à luz um projeto que ele já me falou, que eu não fiz ainda, que eu nem comecei, que eu nem dei andamento. Mas dentro da Porque minha profissão, sabe, assim. Não sei. Eu achei que foi uma coisa que eu tinha pensado, que podia não dar certo. E aí ele me trouxe essa palavra no meio da oração hoje. Então, assim, talvez seja a hora de eu começar a olhar para isso, sabe? talvez, já vamos começar arriscando, talvez, aí a palavra talvez já é risca. Então, eu tenho que começar a olhar para isso de novo. Eu tinha parado e era uma coisa que eu já tinha sentido de fazer, parei, não fiz. E aí eu acho que é para me olhar com carinho para isso. Que pode ser Risco por aí a acho parte. também. É. Eu vou. Provavelmente Decisões. Vai, vamos lá, vou te ensinar. Data. Que dia que você vai começar com isso? Que vou começar dia? amanhã, porque tem 7 dias. Isso. Perfeito. Larga tudo que você está fazendo e obedece essa voz. Já tá. Só falta aparecer um pôster, né, para você. Pois é. É o medo, seja forte e corajosa, amiga. Só vai. E você tem outras irmãs na fé aqui para te sustentar, se quiser compartilhar, pedir a nossa opinião primeiro, falar, gente, o que vocês acham? Vocês comprariam? Vocês fariam? Pode contar com a gente, tá? Vou ver, Você só vai saber quando você exatamente. trazer para o mundo. É. Exato. E na Então, pior exatamente. das hipóteses, só não vai dar Eu não- certo, mas não tem como não dar, porque foi Deus que falou. Então, assim, eu venho pedindo muito para Deus com relação à minha profissão mesmo, né? Que eu quero uma luz, Sim. o que é para mim fazer, né? Se o meu caminho é esse trabalho que eu tenho feito com mães mesmo. E é o que eu mais tenho pedido, né, para Deus, mas com uma luz mesmo com relação à minha profissão. E esse projeto tem a ver com mães? Tá no mesmo sentido? Tá. Amém. Amém. Eu tô vivendo essa fase, a gente tem conversado um pouco sobre isso, né? E aí, só para testificar o que eu falei, eu sempre fui da área de desenvolvimento humano, mas esse ano eu falei, cara, ano passado para esse ano eu falei, cara, eu vou virar a chave, eu já tentei por muito tempo isso aqui, não tá dando, acho que tá na hora de eu olhar um outro horizonte, né? E aí a minha pastora tem corretora de seguro, a nossa pastora, né? Porque ela também é sua pastora. Ela tem corretora de seguro, né? E aí ela ficou enchendo o meu saco. Bruna, você tem que vender seguro, você vai dar certo nisso, vai dar certo. E aí por um tempo eu falei, tá, vou vender.
Aí eu falei assim, ano passado isso, né? Eu falei assim, aí eu fiquei vendo, eu falei, poxa, eu vou começar um negócio totalmente do zero, vou ter que aprender tudo do zero, parece tão complexo. Ah, eu acho que não é para mim isso, não. E deixei para lá e fui querer seguir outras coisas, sabe? E aí, de novo, ela veio, Bruna, você vai vender muito, Bruna, sua cara, você vai se dar bem. Eu comecei a olhar para a vida dela, eu vejo que ela prospera financeiramente com esse negócio. E aí veio na minha cabeça assim, foi Deus, né? Tipo, é uma oportunidade. Você vai deixar passar essa oportunidade? E aí, por isso que eu falei para vocês, e agora eu abracei, eu falei, não, eu vou e só vou saber se eu der certo. Porque a gente não tem garantia, né? Então tá, se eu tenho que aprender algo novo, bora lá, vamos arregaçar as mangas, estamos aqui, temos inteligência que Deus deu para isso, bora lá. Então, gente, já faço meu pitch aqui de vendas para vocês, tá? Precisa de seguro de carro, viu, Thaís? Fala aí para sua família, você também, Jana, Valquíria. Seguro de carro, seguro de vida, plano de saúde para a empresa ou para vocês, para a família, pode me chamar, que agora eu tô assim, tô vendendo até para sombra. Mas foi uma decisão, porque eu estava numa limitação financeira que eu tinha me colocado ali, sabe? E o Senhor já tinha me dado uma direção e eu ia deixar passar. E aí eu tive que tomar uma decisão. Falei, não, eu decido, eu vou abraçar esse negócio, eu vou ver o que vai dar. E eu tô sendo forte e corajosa, que é a opção que eu tenho. Nós temos. Amém? Me indiquem também, tá? Por favor. Amém. Pode deixar. Quando for renovar o seguro, eu vou te mandar mensagem. Amém. Ó, esse ano minha meta é ficar rica, tá? Amém. Em todos os sentidos. Em nome de Jesus, se Deus quiser. Rica de saúde, de beleza, de magreza. Gente, vocês viram que eu emagreci 7 quilos? Eu emagreci 7 quilos. Olha esse rosto fininho. 7 Dá para quilos, gente. perceber mesmo, muito. Tá diferente, não tá? Muito, muito. Você Que tem que bom, viver que pessoalmente bom. o corpinho fit. Mas Isso aí. você foi só alimentação e atividade física. Não tomou Não, injeção, não. não, eu tô tomando um negocinho aí. Tô no Foi tratamento. injeção? Tô fazendo tratamento, aham. Ah, entendi. Com medicação, e mais com acompanhamento nutricional e da endócrina. Ah, entendi. Eu tô fazendo certinho. E correndo, né? Tô correndo, galera. Desculpa. Esse era o próximo assunto que eu quero convidar vocês. Vamos correr comigo qualquer dia, gente. Vamos cuidar do corpinho também. Vamos, Valquíria. 7 horas da manhã, domingo. Olha que convite mais romântico. Vem, Thaís, aí de São José para correr comigo, faz favor. Eu sou mais assim, de fazer mesmo é musculação. Eu vou todo dia, 6 horas da manhã, estou na academia. Aí, mostra a foto lá no grupo para incentivar a gente. Por segunda-feira eu vou colocar a foto lá no grupo, eu na academia. Tá, pode colocar, porque é o templo do Espírito Santo, a gente precisa cuidar do Eu templo também. comecei a fazer Sim. exercício todo dia também. É 20 minutos por dia, mas tô fazendo. Aquele calistenia, é o próprio corpo, Aê! né? Tô fazendo todo Ai, dia. que legal! Parabéns! Aí, ó, estamos alinhadas. É isso, não é vida ficar sem atividade física também, não. Hoje a Jana é toda durinha, gente. Vocês já viram a Jana, né? A Jana é toda sarada. Eu falo, toda vez eu acho que a Jana fez plástica, né, Jana? Não tenho, Eu falo, Jana, você é toda limpada, né? não tenho, não. Mas é musculação mesmo também. Você gosta, Jana? Ah, faço vida toda. Que legal. Eu tô Parava um fazendo também. pouco assim, né? Eu tive um rompimento no joelho que eu fiquei fazendo fisioterapia aí 1 ano, e aí o fortalecimento foi na musculação. Aí foi aonde eu mais gostei ainda, porque daí eu comecei a ver mudanças no corpo com a musculação, por causa do Não, joelho mais é o ainda. melhor. A musculação é É, a melhor. a musculação é melhor. É. E meu marido também, ele é todo de atividade física também, está terminando educação física, ele gosta Ah, muito que também. legal. Era o sonho dele, ele foi fazer agora, assim, está terminando, já está no último ano, ele ama também. Que legal. Show de Ele bola. ama. É, Não, bem legal. A Valquíria balançou a cabeça, mas, amiga, você quer ficar velha de saudável? É musculação, não tem outra coisa. Para longevidade, musculação é mais que saúde, assim, sério. Não tem outro exercício físico que dá essa mesma qualidade, porque é fortalecimento É dos ruim para músculos. você começar. Depois que você começa, eu mesmo, o dia que eu falto, eu fico chateada.
tem que ir todo dia. É Ontem eu isso. fui para São Paulo levar a Alicia no médico, aí não deu para eu ir. Para São Paulo a gente sai de madrugada e acaba chegando tarde, por causa do trânsito, né? Daí eu fico até meio amuada, assim, quando eu não vou. Olha aí que belezinha. Eu fiz uma aula de GAP na quarta-feira. Eu tô voltando a sentar agora, minha filha. Nossa, que o trem dói, né, gente? Dói demais as coxas, tudo travada, assim, ó. Mas é isso que a Diana falou, é gostoso você ver seu corpo mudando, sabe? A gordurinha indo embora, ficando mais durinho. Nossa, é muito bom, cara. É amor próprio, autocuidado isso daí. O que você tá rindo, Diana? O que você riu? Não, você falando tudo durinho. É igual É, a é Jana. gostoso ficar mesmo assim, a autoestima, né? Melhora É, muito. bastante, né? A gente rejuvenesce, É, né? E porque a idade vai chegando e a gente tem que se cuidar pensando, lógico, né, a gente não pode ser hipócrita, porque é gostoso sim você vestir uma roupa, ficar bem, né? É gostoso sim, é, mas a saúde, assim, musculação é a gente pensando lá na frente também, né? Para ter é, qualidade de vida e não depender, né? De com alguém certeza. puxar você da cadeira, de você ir tomar um banho, né? É, É com isso aí. certeza. Tá, mas conta, pode contar, a gente tá entre amigas aqui. Você já fez uma lipo, né? Não Conta. fiz, não fiz. Todo mundo Cara, ela é pensa, muito não adianta eu sarada, falar que muito. não, que ninguém acredita. Nossa, é muito retinha a barriga dela. Não, e a minha Não. barriga, antes de ontem, tava retinha. Eu tirei foto retinha, assim. Aí eu fui no aniversário de criança ontem, até que eu falei pra vocês. Eu comi salgadinho. Fazia muito tempo que eu não comia besteira. Eu comi salgadinho. Hoje, a minha barriga acordou assim, ó. Mas Redondinha. incha mesmo, doce, Ai, né? que Eu tô no raiva. jejum de doce, né? É uma maravilha como a Seca. gente seca só com É, doce. Eu tô com é. jejum só de doce, né? Doce eu não bacalhei, não. É incrível, É, o cara. açúcar é um veneno É o inflamatório, né? veneno, pelo É. amor de Deus. Aí eu falei pra minha nutricionista, falei, nossa, minha pança tá grande, eu comi salgadinho ontem. Daí ela é feito baiacu. É assim mesmo, é refrigerante, doce e fritura incha mesmo, né? É Nossa, horrível, injusto, né? Faz tudo né? certinho o tempo todo, um dia que come dois É, salgadinhos a mais, incha. é isso mesmo. Mas é isso aí, ó. Viu, Alquíria? Anota na agenda aí que o futuro é fitness. O futuro é magro, o futuro é músculo duro, saudável. Amém, Mas eu amiga? gosto de spinning, tá? Eu gosto de spinning, eu gosto de jump, eu não gosto da musculação. Eu tenho dificuldade na musculação. Porque Você negócio gosta é de que cardio, né? O mais difícil que você gosta. eu gosto. Ah, cardio queima, né? Sim. Cardio queima. Pôr no spinning lá, eu faço spinning, eu amo. Eu amo fazer uma aula de spinning. É. Eu amo. Então Acho que vamos eu lá fazer aula de GAP comigo, quarta-feira, 8 horas? vou gostar, com certeza. Vamos! Vai! Você vai comigo? Quarta-feira, 8 horas, Quarta, 8 horas, põe na sua agenda. vou falar com. Porque, querendo ou não, ela fica bem dolorido, assim. Faz uma musculação ali, né? É aqui na academia? É, Maroeira. Ah, que legal. A gente combina direitinho, tá? Vamos Tá. tirar uma foto, meninas. Thaís, você não vai querer abrir a câmera, né, amiga? Hoje não, hoje estou muito horrorosa. Tranquilo, fica em paz. Deve estar linda e tá falando que tá horrorosa, né? A gente sabe como é mulher, Eu mas, já estou até de pijama. mas tudo bem, vamos lá. Autoaline aqui, né, gente? Deixa eu salvar aqui. Foi. Foto. É isso, minhas lindas. Bom descanso para vocês. Um beijo. Durmam na paz, Senhor. Boa noite, menina. Até mais. Tchau. Tchau.